É muito bom estar com vocês aqui. Bom dia ao pessoal das redes sociais que estão nos assistindo pela internet. A gente vai recapitular aqui a lição dessa semana. Antes, nós queremos apresentar aqui, para quem não me conhece, meu nome é Elevon Rosa, sou lá do Rio Grande do Sul, da igreja do IACS, participamos lá na igreja do IACS e estamos aqui para aprender também junto com vocês. Mas temos um grupo aqui, que foi convidado também, e nós queríamos conhecer cada um deles aqui. Vamos lá, vamos por aqui. Muito bem, meu nome é Christopher Martins e eu venho lá da Flórida, onde moro há 27 anos. 27? Uhum. Eu tenho 27. Então, meu nome é Derek Nayan, eu sou de São Luís, no Maranhão, mas já tem pouco mais de um ano que eu estou na Bahia, frequento a igreja de Ouro Fino, no interior da Bahia. Rapaz, filho adotivo do Henrique. É. Muito bem, feliz sábado. Meu nome é Thalita, eu sou natural lá de São Paulo, mas atualmente eu estou morando ali no Lifestyle Center Serra do Cipó. E tenho frequentado a igreja também da comunidade lá. Vocês viram a diversidade aqui, né? Bom, vamos entrar na lição para nós recapitularmos a lição dessa semana que fala sobre Caim. Então vamos tentar pegar os principais pontos da lição para a gente entender e pôr em prática em nossa vida. A gente viu aí que Caim, na vida dele, traz muitas lições. Depois do pecado, quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, a Sarah White fala lá no Lar Adventista, página 539, que Adão e Eva iam todos os dias até a porta do jardim com seus filhos para adorar ao Senhor. E ela diz que ficou muito tempo ainda, a gente não sabe especificamente quantos anos. Mas o capítulo 4 que nós estudamos essa semana de Gênesis, ele é interessante. Ele fala sobre nascimento e sobre morte. E ele começa com o nascimento e termina com o nascimento de Sete. E eu queria saber agora aqui, para nós colocar em pauta esse tema aí, sobre o nascimento de Caim. E de Abel, claro. Mas o que vocês têm aí para nos mostrar e que vocês entenderam essa semana sobre o nascimento desses dois filhos de Adão, os primeiros? Então, eu acho que para entender a história de Caim, realmente não começa no capítulo 4, mas começa no capítulo 3, verso 15. Por quê? É nesse verso que Deus diz que vai dar uma semente para a mulher e que essa semente vai ferir a cabeça da serpente, não é? E daí chega o capítulo 4, verso 1, e fala que Adão conheceu a sua esposa e ela teve Caim, né? E falou que recebi um homem do Senhor. O nome Caim quer dizer, no hebraico, lança, de ferir, né? E por que será que Eva deu esse nome para o filho? Porque ela acreditava que era o filho de promessa, né? Que ele que ia ferir a cabeça da serpente. Só que, mais uma vez, a gente vê no capítulo 2, o livre-arbítrio, o 3, né, que, com a queda do homem, também no capítulo 4, Caim decidiu não ferir a cabeça da serpente, mas o seu próprio irmão. E acabou com os sonhos da Eva, né? Thalita, sobre o nascimento de Caim ali. A Bíblia fala uma coisa, mas no original, tu lembra o que ele estava esperando, o que Eva esperava ali desse primeiro filho pós-pecado? Ali nesse primeiro verso, né, vem falando que nasceu um filho que veio do Senhor, né? Mas no original quer dizer o Senhor. Então, realmente, ela acreditava que aquele era o próprio Messias. Né? E é interessante ver que o capítulo já começa mostrando a esperança que eles tiveram. Acabamos de vir de algo que nos mostrou a queda, como que foi triste ali o que aconteceu. Mas, neste momento, esse capítulo já começa mostrando a fé que eles tiveram naquilo que Cristo
disse para eles de que realmente existia uma esperança. E eles acreditavam que Caim realmente era o Messias. E é interessante que essa expectativa que, naquele momento, né, toda a humanidade, toda a Terra tinha, que era só alguns habitantes, mas todos eles tinham a expectativa de que, se não fosse Caim, seria através dele. E isso a gente pode ver evidentemente, né, no versículo 1 do capítulo 4 e também no versículo 2. Diz assim, ó: E Adão conheceu a Eva, sua mulher, e concebeu e teve Caim. E disse: Concebi um homem do Senhor, né? O homem, o Senhor. Versículo 2. E ela também teve Abel. Então, é interessante que, para trazer o relato, né, da existência de Caim, eu tive um filho do Senhor. Eu tive um filho, o Senhor. E depois eu tive Abel. Então, simples, né? Simples. Sem comentário. Isso. Mas é interessante ver essa expectativa, né? E isso não inflige em nada o livre-arbítrio, como o Cris falou. Porque, mesmo que não fosse Caim, poderia ter sido pela sua linhagem. Poderia ter sido. Certo. Mas ele escolheu, né, que não fosse. E fortificando essa ideia, Derek, a gente viu ali que no original há um prefixo na palavra, chama-se et. O comentário da lição fala isso, um e e um t. Tanto na palavra Eva, como na palavra Camim, como no tetagrama do nome de Deus, que é YHWH, que é impronunciável. Se perdeu, a gente sabe que perdeu a tradução desse nome de Deus. E esses três nomes têm o mesmo prefixo et. Então, quando Caim vem, eles colocam et, que é assim, ou seja, Caim. É interessante que tudo mostrava para aquela família, Adão e Eva, que esse seria o Messias. E ele dá a entender, parecem que eles criaram Caim diferente de Abel. Porque nesse capítulo 4, a gente vê somente Caim falando, a gente não vê Abel conversando com Deus. E eu queria entender um pouquinho mais sobre o que levou Caim a fazer o que fez. O que vocês têm a dizer? Silêncio, eu vou perguntar individual. Então, isso aqui é um chamado fortemente, né, para nós como adventistas, e nós, assim, a comunidade adventista, inclusive os pais. Porque nesse momento, né, a gente não tem relato bíblico, mas eu imagino que essa expectativa, ela afetava diretamente Caim. A expectativa de que ele fosse, né, o Messias, ou que viesse através dele. Então, talvez ele tenha se engrandecido por isso, né? Eu sou o primogênito, talvez eu é quem vou fazer com que todas essas coisas aconteçam. Semelhantemente à história de Satanás, né, que julgava ter leis melhores do que a do próprio Deus, né? Eu acho que eu tenho leis melhores para reger a humanidade do que... Então, quem sabe, né, muitas vezes as expectativas, as coisas que nós colocamos talvez em nossos filhos, isso fira ali o seu coração, no sentido de colocar orgulho no seu coração. Então é algo que a gente tem que aprender, né, a lidar, aprender a evitar, como diz o relato, né? Talvez alguém não está assistindo nas redes sociais não vai ver a observação dele. Mas, em suma, o que a lição traz, inclusive, no final, é que Caim assumiu a postura de Deus. Ele como, talvez, de tanto a família falar que ele seria o Messias, o Redentor, ele assumiu a postura de Deus do seu orgulho, né? Então, o ciúme que ele teve, a inveja que ele teve ali, ele assumiu a postura de Deus. Dentro do contexto que vocês podem nos ajudar aqui, da criação desses filhos, o que será que a mais levou Caim a matar o seu irmão Abel? Antes de tocar nisso, se eu Por favor. pudesse, você fez uma analogia ou uma comparação entre Caim e Satanás, né? E eu acho que é interessante também o jeito que Deus lidou com Caim foi semelhante ao jeito que ele lidou com Satanás. Eu sei que está um pouco mais para frente da lição, mas depois do pecado de Caim, Deus podia ter retribuído, né,
ou sido vingador de sangue, ou também deixado que um dos irmãos, ou o próprio Adão ou Eva, retribuísse sobre ele. Mas não, Deus protegeu, do mesmo jeito que ele não lançou Satanás para fora do céu quando começou a rebelião. Por quê? Eu acho que é pela mesma razão, né? Para poder ver os resultados naturais do pecado. Porque Deus sabe tudo, e Ele vê no futuro e Ele vê o que é o resultado do pecado. Mas a gente não tinha experiência com o pecado assim, e que nem os anjos não tinham. Então Deus, por mais que seja difícil, Ele deixa permanecer para chegar ao fruto, né? Que é para não ter perigo da gente ir atrás disso de novo, né? Para o céu ser um lugar seguro que não vai brotar de novo o pecado. Ok. Ali a gente vê 2 adoradores, 2 tipos de adoração. Eu queria que vocês falassem sobre esses 2 tipos de adorações e trazer para nós hoje alguma coisa sobre esses 2 tipos de adoradores. Falando sobre a adoração deles ali naquelas 2 ofertas que eles levaram, tem um ponto que eu acho muito importante e interessante, que é o fato de que aquela adoração específica era para relembrá-los da promessa de Deus. A promessa de que realmente haveria um Messias, né? Por mais que os pais acreditassem que era Caim, né? Aquela oferenda, aquela oferta era para relembrá-los disso. E é interessante que Abel chega para adorar ao Senhor exatamente como Deus pediu para ele que fosse feito. Certo. E Caim faz diferente. Deus pediu para que fosse um cordeiro exatamente para relembrá-lo da promessa. Só que Caim, ele chega ali como oferecendo algo para Deus. Era uma oferta para Deus. Eram as frutas, eram as coisas, os frutos do trabalho dele. E Caim, ele faz o contrário. Abel faz o contrário. Abel chega para oferecer ali o cordeiro, relembrando do presente de Deus para nós, que era o seu filho unigênito. É interessante porque a gente até comentou antes que a gente vê, muitas pessoas veem a obediência como legalismo, né? E se fosse verdade, daí Abel estaria sendo legalista. Mas Abel é o que estava focando no sacrifício de Jesus. Ele que estava relembrando o Cordeiro de Deus por oferecer esse sacrifício. E Caim que estava oferecendo seus próprios frutos, suas próprias obras. Interessante, não sei se vocês notaram na lição, mas essas 2 adorações, Jesus, ele registra no Novo Testamento com 2 personagens diferentes. Vocês lembram os personagens? O fariseu e o publicano. O fariseu aqui representa Caim. O publicano, humilde, representa Abel. Então a gente vê nitidamente a diferença da adoração, da oferta ao Senhor. Quer dizer, Deus pede algo e nós hoje às vezes, olha, o que vale é o coração. Eu tô fazendo do meu jeito. Eu tenho um amigo que diz assim: se Deus pediu rosa, é porque é rosa. Se Deus pediu amarelo, não é laranja nem vermelhinho, é amarelo. Se Deus pediu o sacrifício do cordeiro, não é nada mais, nada menos que o sacrifício do cordeiro. Só que nós hoje tentamos fazer o relativismo, né? Dizendo assim, não, Deus vai aceitar isso também, porque eu estou fazendo de coração. Que nem eu vi há algum tempo atrás, algumas pessoas dizendo que, independente da opção sexual, Deus ia aceitar porque nós temos amor. Então, assim, temos que ter um cuidado hoje no tipo de adoração que nós estamos levando a Deus. E a gente viu nitidamente a diferença dessa adoração, né, de Caim e Abel. E Caim, ele tentou oferecer algo que Deus não havia pedido, não é mesmo? E ele, ao mesmo tempo, ele estava dizendo assim, olha, eu vou oferecer o que eu acho que é melhor para Deus. Não é o que Deus está pedindo de mim. É isso, mais ou menos? É interessante porque algumas vezes a gente oferece parte, a gente faz mais ou menos certo, mas não quer fazer o completo. Depois, nos anos seguintes, em Israel, você vê que eles traziam das primícias, né? Eles traziam dos frutos da terra. Só que isso não era o culto completo, né?
Então, se a gente fizer 90% do que Deus pede, mas escolher negligenciar 10%, é como se a gente tivesse quebrado tudo. Exato. A comparação dele está exata. O que mais vocês podiam falar sobre esse tipo de adoração que Caim levou? Um instante. É interessante a gente observar as duas ofertas no que se refere à fé, né? Para mim, nessa lição aqui, nessa história de Caim, eu nunca tinha observado isso dessa maneira. É uma exemplificação do que é justificação pela fé. Uma coisa assim, impressionante. Porque é como vocês falaram, quando nós vemos cristãos piedosos buscando viver a vontade de Deus, né, fazendo tudo direitinho, a gente pensa, não, esse aí está querendo viver pelas obras. Mas, na verdade, a gente vê aqui que é ao contrário na história de Caim e Abel. Abel, que queria fazer tudo direitinho, estava fazendo exatamente o que Deus pediu, esse tinha aceitado a justiça de Cristo pela fé, né? Ou seja, quando Caim desobedece, quando ele escolhe não fazer o que Deus pediu, além de ser desobediente, ele era incrédulo, ele não tinha fé. Por isso que Hebreus fala, né, que pela fé Abel ofereceu um sacrifício agradável. Então, aqueles que buscam viver pela fé, obedecem. E quando Caim desobedece, isso, como Ellen White fala, né, fala que abismo gera abismo. Ou seja, abismo atrai abismo. Então, depois dali, inclusive no livro Considerações sobre Daniel e Apocalipse, do Ray Smith, que Ellen White até recomenda a leitura dele, tem uma parte que ele fala assim, que nada corrói mais a espiritualidade do que a incredulidade. Ou seja, por que Abel chegou ao ponto tão profundo de matar o seu irmão? Tudo começou... Caim, desculpa. A ponto de matar o seu irmão, tudo começou com a incredulidade. Tudo começou com a falta de fé. E isso corrói a espiritualidade. O próprio Paulo fala isso, né? Romanos 12, versículo 1 e 2, diz que nós devemos oferecer nosso corpo em sacrifício vivo. E vocês me permitem, eu queria ler um comentário aqui que eu achei muito interessante, corroborando também com o que foi colocado aqui. Diz assim, existem muitos cristãos que não aprenderam o caminho para a verdadeira adoração, pois não devemos oferecer ao Senhor apenas os nossos pertences, precisamos dedicar nossa vida. Não adianta só devolver o dízimo, tem que haver o espírito de fidelidade. Não adianta ir obrigado pregar o evangelho, tem que ter amor pelas almas perdidas. Não adianta só orar pelos doentes, tem que haver empatia, colocar-se no lugar destes, como se a dor fosse em nós. Dá para entender o significado de tudo isso? Que não adianta apenas nós falar da boca para fora, nós temos que ter lá dentro a consciência do que é realmente adoração. Não adianta eu vir aqui, numa adagra, tentar mudar minha vida, se lá dentro não foi mudado ainda. Então, a comunhão com Deus, essa é a verdadeira adoração. Quando eu tenho a comunhão com Deus, assim como Enoque andou com Deus, assim como Abraão, Noé, quer dizer, há uma diferença entre andar com Deus e apenas ser um cristão. Aparentemente, a oferta de Caim não tinha muito problema, né? Mas só que a Bíblia fala que Abel levou as primícias. E no caso de Caim não foi as primícias, ou seja, não houve o coração. Não houve a entrega total, não houve a real consequência que é a adoração. O próprio João fala que ele é do maligno, né? Ele refere, não sei se vocês leram, que o João diz, olha, ele é do maligno, Caim é do maligno. Dependendo das circunstâncias, a gente vê as vantagens de fazer o que Deus mandou fazer, né? Há um tempo atrás, a ciência falava que fumar tabaco fazia bem para os pulmões. Já o Espírito de Profecia falava que fazia mal. A gente pode não entender o porquê, mas se a gente obedecer, não importa, né? A gente vai colher os benefícios.
Uma coisa que o Derek falou que eu achei interessante ele estava traçando o pecado de Caim do começo, de dentro do coração, até o cúmulo que foi o assassinato do irmão. Só que a gente pode traçar para o outro lado também, porque Caim não foi a última da linhagem dele, né? Ele foi o começo da linhagem dos filhos dos homens. E nossa, você vê no que deu, né? Dentro de 2000 anos, Deus teve que destruir a raça, porque o mundo estava corrompido, né? O que começou, o que na vida dele acabou em o assassinato de um homem, acabou tirando a vida de milhares, né? E eu acho que isso também dá para a gente ver a importância da educação e da linhagem, né? Quando na história da criação diz que Adão foi filho de quem? Adão foi filho de Deus, né? Mas logo quando vem Caim, fala que foi na imagem do Adão. E os filhos de Caim foram na imagem de Caim, e foi cada vez caindo, né, essa imagem. E a gente tem a oportunidade de, com a ajuda de Deus, de elevar, né, Devon, a vida dos nossos filhos. Amém. Vocês prestaram atenção, por que Jesus perguntou quase a mesma coisa para Adão quando Adão pecou? Perguntou para Caim. Vocês lembram? Por que será que Deus perguntou? Deus não sabia onde Caim estava? Eu acho essa parte muito, muito profunda e interessante. Porque Deus, ele é um Deus de amor e misericórdia, e ele proveu o sacrifício para nós, ele proveu tudo para que nós fôssemos salvos. Então, neste momento, quando ele chega perguntando, onde está você, Adão? Ou quando ele chega conversando com Abel, perguntando onde é que está, conversando com Caim, perguntando onde é que estava o seu irmão Abel. Nesse momento, Deus, ele quer gerar arrependimento no coração. Então, ele não chega condenando, chegando e dizendo, olha, eu vi o que você fez, está errado. Ele não chega dizendo assim. A primeira coisa que ele faz é perguntar, para que nasça ali no coração um senso de responsabilidade por aquilo que foi feito e reconhecendo a necessidade que tem de redenção. E mostrando ali que Deus se importa. Ele não está ali para condenar, ele está ali para salvar, porque é isso que Deus faz. Ele está dando a oportunidade, né, Exatamente. do arrependimento ser expresso. E puxando para nós hoje, né, como nós somos críticos, né, irmãos? Quando o irmão cai na igreja, o que a gente faz? A gente não acusa? E às vezes parece que o sujeito tem até uma doença contagiosa, que a gente evita até de conversar com ele. E aqui a gente vê que Deus não acusou Caim. Deus não acusou. Deus foi procurar Caim. E Caim foi muito mal educado com Deus, né? Foi. Arrogante. Ué, sou eu por acaso que cuido? O senhor sabe de tudo aí? Adão já admitiu, né? Adão já veio e já disse, olha, Senhor. Agora, Caim já foi arrogante. Então, gente, a gente tem que ter um cuidado, tem que tirar lições desse contexto aqui de Caim. E eu acho que a Bíblia diz, da maneira que nós julgamos, nós seremos julgados. Então, a gente tem muito esse espírito de crítica na igreja. Nós temos. Porque o outro não foi para o campo que nem nós, porque nós não somos vegetarianos que nem nós. Irmão, isso aí é o inimigo colocando em nossa mente essa acusação. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer o que Deus fez. Fez Caim pensar, refletir. Só um detalhe, eu acho também muito interessante, a gente estava conversando minutos antes aqui em relação à lição, e a Thalita falou algo bem interessante em relação ao pecado de Caim, e agora a gente faz uma aplicação conosco. Porque quando Caim, primeiro, ele oferece algo que Deus não pediu, depois tem um assassinato e tudo, todos os pecados, eles, nesse sentido, né, ele é uma tentativa de ser igual a Deus, né, de ser igual a Deus. Então, nós, hoje, o que nós fazemos, né, muitas vezes? Queremos julgar os nossos irmãos, sendo que não é nosso papel, é o papel de Deus. Então, eu quero ser igual a Deus nesse sentido. Eu quero
saber as intenções que estão por trás das ações do meu irmão, sendo que isso eu não consigo fazer. Então, todas essas coisas nós tentando assumir o lugar de Deus. Interessante, né? É como fala, se eu não estou enganado, em Salmo 55, Deus fala assim, ele fala, pensas que sou teu igual? Ele dessa maneira, você acha que... Bem direto. Você acha que eu sou como você? Porque ainda que nós queiramos julgar os nossos irmãos, mas nós não conseguimos fazer um julgamento reto, justo, como Deus faz. Então Deus chega e fala, pensas que sou dessa maneira? Já indo para o fim, que nosso tempo está se esgotando, eu gostei da colocação do Jonas, do rapaz, não lembro o nome ali. O fato de nós irmos para o campo não nos garante nada. O fato de virmos à igreja não nos garante nada. Qual é o propósito de estarmos hoje aqui na igreja, adorando a Deus? Qual é o propósito de ir para o campo? Gostei dessa analogia para os nossos dias, para o nosso tempo. Mas vamos indo para o fim. Como falamos no início, o capítulo 4 começa com o nascimento e termina com o nascimento. O nascimento de quem? No fim? 7. E o que 7 representava? O Messias também. É interessante, já finalizando aqui parte da lição, né? Eu estudando a lição dessa semana, eu confesso que eu fiquei desesperado. Só de nós vermos os títulos, né, dos dias, Caim e Abel, a gente passa as duas ofertas. O crime, a punição de Caim, a maldade do ser humano. E aí foi caminhando os dias, misericórdia, Senhor. Só que, graças a Deus, tem a sexta-feira, né, o dia da preparação. E aí na sessão de sexta-feira, traz a misericórdia de Deus novamente, né? Que mesmo que Caim tenha manchado o plano de Deus para a sua vida, através de 7 ele oferece a sua misericórdia. E hoje a nós também, né? A misericórdia do Senhor hoje nos alcança, né? A Bíblia fala que faz até 1000 gerações, né? A misericórdia do Senhor. E 1000 gerações, nem é possível ter 1000 gerações. A humanidade até hoje não alcançou 1000 gerações. Então, é infinita, né? A misericórdia de Deus. O que significa a palavra 7? Você sabe? O Senhor me deu outra descendência. Esse é o significado. O Senhor me deu outra descendência. E dessa descendência a gente vê que vai até Noé. Mas da descendência de Caim, na 5ª geração, eu não sei se existe quinqueneto? Eu não sei se existe, mas aí nasce um sujeito que é um pouquinho pior que Caim. Quem é esse sujeito? Lameque. E o que esse sujeito fez que foi pior que Caim? Que ele mesmo diz, né? Porque Caim 7 vezes, né, seria a maldade. Aliás, nem comentamos, né, mas Deus botou um sinal, porque Caim teve medo de morrer. E que sinal foi esse que Deus botou em Caim? Ninguém sabe? Nem nós também. Não é revelado, né? Certo. Mas Lameque, o que ele aprontou lá que foi pior que Caim? Ele tentou melhorar, né? Ele foi o originador do quê? Da poligamia, né? Foi o autor aí da poligamia. E é interessante que quando você está deliberadamente em pecado, é um ato de extrema rebelião, né? E na vida de Lameque a gente vê que ele foi, assim, rebelde, foi o pecado, assim, de punho cerrado para cima mesmo, né? Então, declarando o pecado para o mundo. Exatamente. Né? Então, foi triste de se ver, mas mais uma vez a gente vê a misericórdia, né, de Deus mesmo com os descendentes de Caim, inclusive no final da lição, estou já avançando para o final, mas é interessante que, assim como o pecado de Caim, né, ele afetou as suas gerações, mas a misericórdia de Deus, ela é bem mais poderosa, né? E quando fala do descendente de 7, aí traz Enoque, traz Noé. Matusalém. Então, olha só as pessoas, né? Uhum. E aí, o que fala? Fala que Enoque, mesmo ele vivendo no campo, mesmo ele morando retirado, diz que ele pregava. Inclusive, o autor da lição fala que ele não restringiu a sua pregação aos setistas, ou seja, aos descendentes de 7. Ele pregou para os descendentes de Caim. Então, percebe como a misericórdia de Deus é grandiosa, assim, a gente não consegue mensurar, na nossa mente finita, a gente não consegue mensurar quão longe vai a misericórdia do Senhor, né?
A misericórdia de Deus com Caim já foi algo que extrapolou, né? E aí ele vem e, pela descendência, ele vai usando de misericórdia, né? Até eu tinha comentado que provavelmente isso tudo tem a ver. Lembro de Davi? Por amor a teu pai Davi. E os reis eram terríveis. Por amor a teu pai Davi, por amor a teu pai Davi. Já estava lá na 7ª, 10ª geração. Por amor a teu pai Davi. E aqui a gente vê Deus usando de misericórdia na descendência de Adão. Na descendência. E o próprio Lameque mesmo, a gente vê que o Caim matou um, mas Lameque matou 2, e a poligamia, etc. E ele é um cara extremamente arrogante, né? Arrogante. Beleza, obrigado. Uma palavrinha para cada um para nós encerrar a lição. Vamos lá, Thalita? Bom, O que tu deixa? Deixa aqui que realmente a misericórdia de Deus ela é infinita. Ela alcança muito além do que nós podemos imaginar. O pecado de Caim foi realmente muito grave, o pecado de Lameque foi muito grave, mas a misericórdia de Deus estava buscando salvar a cada um deles. Amém. E da mesma forma que nós possamos buscar salvar as pessoas que estão à nossa volta, aqueles que caíram, que nós possamos ser a mão ajudadora e ajudá-los a levantar. Né? Que a misericórdia de Deus um dia vai acabar, mas enquanto ainda há tempo de graça, nós precisamos trabalhar uns pelos outros e levá-los a Cristo. Amém. Eric? O livro Parábolas de Jesus fala que compreender é obedecer. Então, se nós realmente compreendemos a palavra de Deus, nós obedecemos, né? E no livro Desejados das Nações fala que a verdadeira obediência vem do coração. Então, é verdade que nós devemos obedecer a palavra de Deus, né? Inteiramente, integralmente, o que está escrito. Mas também é verdade que nós devemos buscar cada dia a mudança do nosso coração, porque é daí que vem a principal e a verdadeira obediência, é do coração. Então... Amém. Isso. Aproveitando que a gente está aqui no Adagra, né, estudando essa lição de Caim, queria só ressaltar que a gente tem também aqui a origem da cidade. Caim saiu da presença de Deus, teve um filho, fundou uma cidade. Então Primeiro fundou a cidade. Como? A primeira cidade. E você vê que lá ele vê... Você fica no meio das obras do homem, você depende mais disso. Ele queria sair da presença de Deus, das árvores, da natureza e tal. E que a gente possa cercar da presença de Deus. Mesmo que a gente estiver vivendo na cidade, buscar essa presença de Deus. E eu queria deixar para você marcar na sua Bíblia aí, Isaías capítulo 1, verso 16 e 17, que diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar para finalizar aqui. Senhor Deus, graças te damos, Pai, pelo momento que passamos aqui, recapitulando essa história que, Deus, um lado é triste, mas também nos reporta pela Tua misericórdia, nos faz pensar e refletir que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça, que quer conceder a cada um de nós bênçãos sem limites. E assim como o Senhor falou para Abraão, para que a nossa família fosse abençoada, falou para Josué e disse: "Se tu uma bênção", que nós possamos, meu Deus o Pai, ser uma bênção nesse mundo. Pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.